queridos. Estamos de volta aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã de eleições um texto que está lá em Êxodo, no Antigo Testamento, o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Queridos, nesse momento histórico, né, que Moisés experimenta a presença de Deus de uma maneira sobrenatural, uma primeira vez na sua vida, o povo hebreu já estava escravizado pelos egípcios há cerca de 400 anos. Que esperança havia para aquelas milhares de famílias do povo hebreu, né? A política do momento era muito tensa. Eles só experimentavam trabalho escravo, opressão de todas as formas, violência, abuso de toda sorte, fome, como nos ensina o livro de Êxodo, né? Tudo que conheciam era sofrimento sem fim. Todos os dias eles trabalhavam até exaustão, né? Eles eram continuamente abusados e ameaçados. Suas vidas era só trabalho de sol a sol e então esperar a morte, né? Nos primeiros anos da escravidão, cerca de 400 anos atrás, eles devem ter tido muita esperança, né? Com certeza, esperança de serem livres em breve, de ventos de mudança na política, né? Eles passavam, com certeza, transmitiam a fé dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né, para seus filhos. A história de José, filho de Jacó, que foi como primeiro-ministro do Egito, né, e de como eles prosperaram nas terras egípcias, até o filho do faraó finalmente assumir, né, a política mudou, o faraó morreu e o filho dele assumiu o trono do seu pai. E ele temeu pelo número gigantesco de hebreus que se formou no seu reino, e temeu-os como uma ameaça ao seu reino, né? Então, escravizou o povo hebreu. E depois de décadas de sofrimento, depois de alguns séculos de sofrimento, na verdade, né? As novas gerações já deviam estar completamente desesperançadas, né, de qualquer mudança, né? Eles sobreviviam, mas não viviam de fato. E certamente, nesse tempo, eles clamavam a Deus por misericórdia, mas o céu parecia estar em silêncio. E a única esperança de resgate que eles tinham era uma intervenção divina, né? O que parecia muito distante de sua realidade. E, enquanto isso, Moisés, que crescera no palácio do faraó, né, como um dos filhos de faraó, cercado de luxo, né, aprendendo na faculdade lá do faraó, né, ele não sofria como seus conterrâneos, né? Ele, cheio de compaixão, ele sabia que era filho dos hebreus, tinha compaixão por seu povo, mas agora ele se encontrava separado por um imenso deserto, lá em Midian, cuidando das ovelhas do rebanho do seu sogro Jetro, né? Ele se casou, teve filhos, teve netos, e certamente ele se questionava, né? Até quando o Senhor vai permitir essa injustiça com o meu povo? Né? Por quanto tempo ainda o Senhor vai permitir toda essa injustiça? A mesma pergunta que nós fazemos muitas vezes diante da realidade que nos cerca, diante da realidade do mundo, né? Quanto tempo ainda vai haver toda essa injustiça, né? Será que Deus ainda se lembra do povo hebreu? Será que Deus ainda se lembra de nós? Né? E a realidade, queridos, é que 40 anos antes, Moisés, no auge do seu vigor físico, né,
ele tentou fazer alguma coisa para acabar com o sofrimento do seu povo, acabar com aquela injustiça. Mas ele tentou isso pelas suas próprias forças e não pelas forças de Deus, né? Então, não deu certo, foi uma frustração total e ele saiu fugido pelo deserto e chegou a Midian. Então, a sua vida mudou e virou aquela vida pacata de um pastor de ovelhas, né? Que não tinha muita esperança de alguma coisa mudar para o seu povo ao longo do tempo, né? Ele foi criando essa rotina. E agora, com 80 anos, 40 anos depois dessa rotina, ele provavelmente sentia que aos 80 anos era uma boa ideia para se aposentar e esquecer de tudo. Mas Deus, muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, como nesse momento da vida de Moisés, provavelmente, então, ele viu que Moisés estava pronto. Não era mais um Moisés orgulhoso, cheio de si, querendo resolver as coisas da força bruta, do seu próprio orgulho, né? Das suas próprias capacidades. E então ele viu Moisés humilde, né? O homem mais manso que já andou pela terra, como diz a Escritura, né? Livre da sua ira, dos seus desejos de vingança pessoal. Então Deus provavelmente viu que Moisés estava pronto. E aí Moisés resolve fazer mais uma das caminhadas, muitas caminhadas que ele fazia pelo deserto, junto com seu rebanho. E ele resolve subir o Monte Horebe, que veio a ser conhecido depois como Monte de Deus, né? E então ele sobe o Monte Horebe, como podia ter subido em qualquer outro monte, que havia vários montes naquela região de Midian. E ele sobe o monte, só que aí ele sobe sem expectativa, sem que alguma coisa pudesse acontecer para quebrar sua rotina, né? Mas alguma coisa acontece. E acontece porque Deus finalmente resolveu se revelar, se apresentar pessoalmente para Moisés. E como que Deus faz para chamar a atenção de Moisés, né? Deus resolve atear fogo, né? Aparecer num arbusto incandescente, cujo fogo era visível, mas um arbusto que não se consumia pelo fogo. E isso foi suficiente para atrair, para cativar a curiosidade de Moisés. E aí Moisés começa a questionar como que esse arbusto está pegando fogo e não se queima. Eu vou ver isso de perto, né? Cheio de curiosidade. Aí ele deixa o seu rebanho seguro em determinado ponto, e aí ele caminha até onde ele vê essa sarça, esse arbusto incandescente e que não se consumia nunca, né? E ele vai até lá, e ali, queridos, a vida de Moisés é transformada. Ali, queridos, Moisés finalmente encontra alguma emoção para a sua vida, né? Uma quebra na sua rotina daqueles últimos 40 anos, né? Mas ali, queridos, se inicia um relacionamento diferente na vida de Moisés, que vai durar pelos restantes 40 anos de sua vida. Ali, Moisés, não pelas suas forças, mas pela graça de Deus, entra nesse relacionamento com Deus Criador. Deus vivo e verdadeiro, né? E a partir dali, Deus começa a se revelar a Moisés e também a se dar a conhecer ao seu povo por meio dele, né? O povo cujo clamor Deus finalmente respondia, né? No seu tempo, né? Nós vamos aprender lá de Gênesis 15:16, que finalmente a taça da ira de Deus se derrama, porque ele, na sua misericórdia, ele aguardou, na sua longanimidade, ele aguardou para exercer o juízo no tempo certo sobre aquele povo que escravizaram, o seu povo. E nós vamos aprender lá de 1 Pedro 3 também, né? Que o tempo para Deus não é contado como para nós, né? E então, Deus, na sua misericórdia, se manifesta. E é importante, queridos, esse relacionamento que Deus estabelece com Moisés, estabelecendo essa aliança pessoal de amor e fidelidade com Moisés, ali no Monte Horebe. Porque até Jesus, se você tomar o cuidado de ler as Escrituras, até Jesus, você vai ver que ninguém conheceu Deus
de forma íntima e pessoal como Moisés. Até Jesus, Moisés foi o único nesse tipo de relacionamento tão intenso, pessoal, íntimo e verdadeiro como Moisés, né? Nós lemos em Êxodo 33:11, que nos diz que ele se encontrou com Deus face a face, como quem fala com um amigo, né? Então, esse era o tipo de relacionamento que Deus desenvolveu com Moisés. E na nova aliança, a partir de Jesus, nós aprendemos que Deus quer desenvolver essa amizade, essa intimidade com você também, com cada um de nós. A partir de Jesus, mediante o Espírito Santo, todos nós podemos entrar neste relacionamento pela fé, por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia nos ensina que esse é o maior projeto político de Deus. O seu reino dentro de nós e o seu reino nas relações do seu povo, daqueles que creem nele por meio de Jesus Cristo, nos unindo como uma só única família, um único corpo, cujo cabeça continua sendo Cristo Jesus, o Senhor, o grande rei, o grande presidente. E a pergunta, queridos, que nós precisamos nos fazer é: será que nós queremos esse tipo de relacionamento com Deus? Qual é o custo disso? Para Moisés foi o fim do seu ego, do seu orgulho, das suas próprias forças, da sua própria justiça, do seu próprio senso do que era certo. Para nós é a mesma coisa. O custo é altíssimo. É gratuito, mas envolve perder a si mesmo para encontrar o Senhor. Ou será que a nossa maior esperança continua sendo uma melhora na humanidade caída e nas políticas deste mundo, nos poderes deste mundo? Queridos, não há nada mais precioso do que ser reconciliado com Jesus mediante a fé e entrar nesse relacionamento por meio da confiança no que ele realizou para nós na sua cruz e na sua ressurreição. Receber o dom do Espírito Santo, ser habitado pelo Deus vivo e entrar nesse relacionamento de crescente intimidade com Deus, como Moisés entrou. Não há libertação maior, a libertação do nosso ego, de si mesmo, do nosso pecado, da nossa rebelião contra Deus, da nossa incredulidade. É uma libertação tão grande como provavelmente a sensação de libertação que o povo teve quando Moisés finalmente os libertou do cativeiro do Egito. Paulo vai dizer lá em Filipenses 3:10, que não existe nada mais precioso para ele. Ele quer perder tudo que tem nessa vida para conhecer a Jesus Cristo e a comunhão dos seus sofrimentos na sua cruz, para também conhecer o poder da sua ressurreição. Esse é o poder do encontro de Moisés com Deus no Monte Horebe. O irmão André, das Missões Portas Abertas, que tanto já fez em termos de missões no nosso mundo e continua fazendo com as Missões Portas Abertas, ele que traz tanta inspiração para nós e luz sobre esse texto numa de suas devocionais, ele escreve sobre este episódio, ele diz o seguinte, e eu estou citando o irmão André aqui: no momento não havia mais esperança, mas logo em seguida houve ressurreição e o desespero transformou-se em promessa gloriosa. Não podemos ter o mesmo tipo de... Nós podemos ter o mesmo tipo de encontro hoje e não precisamos de ver a sarça ardente. Esse encontro íntimo com Deus que Moisés teve, nós podemos ter hoje e não precisamos ter nenhuma visão sobrenatural de uma sarça que queima, que está incandescente e nunca se consome. Mas o quanto você deseja realmente conhecer a Deus e crescer nessa intimidade com Ele a ponto de poder ouvi-lo e falar com Ele como quem fala a um amigo. Falar com Ele, ouvi-lo, conhecê-lo no seu coração, amá-lo, ser amado e se saber amado profundamente por Ele. Será que tanto quanto Moisés? Será que tanto quanto Paulo?
Queridos, nós exercemos a nossa cidadania na terra, mas é importante nós lembrarmos que, como diz o Novo Testamento, a nossa cidadania está nos céus. E nós precisamos exercer a nossa cidadania aqui pelos valores do reino dos céus, pelos valores da nossa cidadania celestial, com integridade, com amor, com firmeza, com responsabilidade, segundo os valores que nós aprendemos da palavra de Deus e do Evangelho, como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos que estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, servindo ao Senhor no mundo, mas não sendo mais do mundo. Então, que nós possamos fazer isso, mas nos lembrar que o maior projeto de Deus é que o seu reino esteja dentro de nós e entre nós, e que nós possamos desfrutar dessa intimidade com Ele, de crescente relacionamento pessoal com Ele, por meio da sua voz que ecoa na sua palavra, por meio das orações, por meio da comunhão dos santos, a comunhão dos seus filhos e filhas, por meio do serviço que nós prestamos a Ele aqui neste mundo, por meio do testemunho de Jesus. Essa é a missão especial que Ele nos dá, assim como Ele deu a missão especial a Moisés. Então, queridos, que a sua esperança esteja no reino de Deus e nos propósitos do reino de Deus, e não nos poderes deste mundo que estão cercados pelos valores das trevas, e que Deus vai redimi-los até o fim dos tempos. Porque tudo pertence a Ele, e o reino é dele, e o poder é dele. Que a gente possa se lembrar disso nessa manhã de eleições, nesse dia de eleições, e que a gente possa buscar o Senhor pela fé, porque Ele oferece o mesmo encontro que Ele deu a Moisés para cada um de nós hoje, gratuitamente, para todo aquele que crê. Deus nos abençoe, que Deus possa providenciar para você também esse momento especial na sua vida. E que hoje você possa colocar sua esperança nos valores do reino de Deus, no relacionamento pessoal com o Senhor vivo por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe, queridos. Eu gostaria de orar com vocês e agradecer a Deus por esse tempo especial que nós temos com Ele aqui. Nosso Deus e Pai eterno, obrigado, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus que foi nos tempos de Moisés, há milhares de anos atrás. Porque o Senhor continua nos trazendo libertação de nós mesmos, desse cativeiro do nosso ego e do nosso orgulho, do nosso pecado contra Ti, de queremos reinar no seu lugar. Obrigado, porque nós finalmente reconhecemos humildemente que o Senhor é Deus e o Senhor é o Rei. E o Senhor é que preside sobre nossas vidas. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Que nós possamos continuar exercendo a nossa cidadania na terra, mas como cidadãos celestiais, que servem a Ti acima de tudo e adoram a um só Deus e Pai, por meio de Jesus Cristo. Dá-nos essa graça, fortalece-nos e firma-nos nessa fé, que nós possamos cada vez mais buscar a comunhão contigo por meio do Espírito Santo, por meio da Tua palavra, da oração, da meditação, nos Teus valores, nos Teus princípios eternos, e possamos decidir Te obedecer fielmente por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Dá-nos essa graça, perdoa os nossos pecados, conforme o Senhor promete, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que nós possamos renovar a nossa comunhão contigo nesta manhã, por meio do sangue de Jesus, no Teu Espírito Santo. Glorifica o Teu nome e ajuda-nos a fazer o que é certo para a glória do Teu testemunho. Em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, queridos, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus ao redor de todo o mundo, hoje e para todo sempre. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.